Pedro foi o primeiro Papa? Pedro foi o primeiro Papa? Bom, vamos responder a pergunta. É muito difícil estabelecer uma relação correta, inequívoca entre Pedro e os bispos de Roma. Os historiadores não encontram uma base segura para afirmar que Pedro sequer tem estado em Roma. Não há prova de que Pedro um dia tenha estado em Roma, né? Quanto mais para afirmar que ele tenha sido o primeiro Papa da igreja daquela época, né? Ademais, não houve episcopado monárquico no primeiro século, no âmbito do cristianismo. As igrejas eram governadas por colegiados de bispos ou presbíteros, né? Como aparece, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 17. Ali Paulo, quando ele chega o apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Mileto, ele manda um recado para os líderes de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, para que venham, porque Paulo quer falar-lhes, né? Então não há ali um Papa em proeminência na visibilidade. Como também nós vamos encontrar, e não há apoio para isso, na carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 e versículo 7. Os evangelhos não mostram algum apóstolo ocupando uma posição de supremacia sobre os demais. Todas as informações sobre Pedro no Novo Testamento não indicam que ele tenha exercido uma autoridade papal. Tá? Aliás, Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que não era inferior aos demais apóstolos. Se existisse um papado, ele não poderia escrever isso. Ele não poderia. Tá? Porque a Igreja Católica nunca disse que o apóstolo Paulo foi o primeiro Papa, é Pedro, né? Eles afirmam. Pedro, é interessante que Pedro tem um papel de destaque no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o 12. Então o ministério de Pedro se destaca. Mas a partir do versículo 13 até o último capítulo de Atos, capítulo 28, o destaque é o apóstolo Paulo. Suas viagens missionárias, suas pregações, comparecimento diante de autoridades para se defender, a defesa do evangelho, tudo isso vai acontecer. Isso seria impossível, né? Se Pedro fosse o Papa. Olha só o que se passa em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 38. Paulo faz uma lista de cargos na igreja. Ele cita apóstolos, profetas, mestres, os que realizam milagre, os que têm os dons de curar, os que prestam ajuda e os que administram. Não há qualquer referência a Papa ou a menção de Papa. Se eu tivesse um Papa naquela época, Paulo teria citado. O livro de Atos Apóstolos relata a história da igreja primitiva e não há qualquer referência ao papado ou a Pedro como primeiro Papa. Olha só o que acontece em Atos, livro de Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos enviaram Pedro e João a Samaria para ministrar, porque Filipe foi a Samaria, Deus começou a operar maravilhas, milagres, conversões, e aí ele sentiu a necessidade de um reforço. E aí Pedro e João foram enviados pelos demais apóstolos a Samaria. Ora, se Pedro fosse Papa, você acha que os demais apóstolos o enviariam? Não, ele enviaria outros, né? Então a gente vai ver que Tiago e não Pedro teve um papel de supremacia, de importância no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. O que nós vemos no primeiro concílio da igreja, isso está em Atos capítulo 15, desde o primeiro versículo até o versículo 35, que Tiago, ele das cartas, eu não gostei do termo das cartas, mas Tiago estava ali com mais destaque, dispondo, fazendo as colocações, orientando e assim por diante.